Então vamos lá. Continuação aí da aula de banco de dados 3. Certo? Então a gente terminou a primeira parte da aula falando da definição de trigger e que a gente, para poder dar um exemplo prático do funcionamento da mesma, o que a gente fez? A gente criou uma tabela de log. Fizemos aqui o código de uma trigger, que vai se chamar trg_log, trg de trigger, que vai ser disparada antes de um delete na tabela de cliente. Sendo as execuções por linha, para cada iteração que tiver, ou cada linha executada de delete, ele vai fazer uma inserção na tabela de log, nos campos usuário, dtlog e hora, com as funções user, curDate e curTime. Beleza? Então vamos aqui no nosso Workbench aqui. Vamos fazer aqui a execução ou a compilação da nossa trigger. Ela foi feita. Aqui no nosso esquema, no nosso esquema aqui do Workbench, dentro da tabela de cliente, nós temos as triggers aqui. Ó. Deixa eu atualizar aqui. Quando você bater aqui, ele vai te mostrar uma trigger criada. Tá bom? Então ele fala o nome da trigger, o evento delete, quando antes de acontecer esse delete, o que tiver determinado dentro do que você programou dessa trigger será executado. Beleza? Então vamos lá. Executamos a trigger. Então vamos abrir aqui outro SQL aqui. Então vamos lá dar um select lá na tabela log. A tabela está totalmente vazia, certo? Vamos dar um select na tabela de cliente. Essa minha tabela de cliente é legal porque ela tem um monte de gente, né? Então dá para eu escolher um registro. Vou escolher o último aqui. Código do cliente 1000, vai. Então eu vou dar aqui um where pod underline cliente igual a 1000. Beleza, trouxe aqui. Quando eu vou... Isso aí é uma coisa que eu uso, tá? Eu nunca dou delete direto. Tá, vamos supor, não dei begin transaction, nada, mas vamos supor. Toda vida que eu vou pensar em deletar um registro, o que eu faço? Isso é uma prática que eu faço. O select no registro que eu quero apagar. Sei lá, isso para mim fica condicionado o quê? Ah, legal. Putz, eu tô olhando, é um cliente só, o código 1000. Beleza, é esse cara que eu vou querer eliminar, tá? Então eu curto fazer isso. Aí eu vou fazer aqui. Vou dar o delete. Delete from tbl cliente, where código cliente igual a 1000. Vou executar. Ele excluiu. Vamos fazer um select nele para ver se ele está aqui ainda. Ó, ele não aparece mais esse cliente. E a trigger tem que ter sido disparada. E na minha tabela de log, lembra que a gente não tinha nada, agora precisa ter dados lá. Olha só. O ID log 1, que é um increment. O usuário do banco, que é o root, lembra? Aquele defaultzão. Data 6/4/2021, às 21 horas, 10 minutos e 56 segundos. Então, nós só nos preocupamos em dar o delete aqui
ele foi lá e executou a procedure. Perdão, a trigger. Beleza? Então, ou seja, eu condiciono isso como uma tarefa para o banco fazer. Não estou condicionando a nenhum DBA, a nenhum dev a fazer essa gravação nesse log. Tudo bem? Eu estou passando isso para a camada de banco. Aí pode vir a pergunta, né? Que também é plausível e também é uma outra forma de se fazer. Fala, Marcão, eu poderia fazer isso lá no meu programa, lá no meu back-end? Em toda a vida que eu sofresse uma ação ou tivesse um método de exclusão, dentro desse método de exclusão eu chamar um outro método privado que faça essa inclusão lá, nessa mesma tabela? Galera, pode. Não sei se vocês entenderam o que eu quis explanar. Porque assim, ó. Que isso é tudo dúvida que a gente tem, né? Que a gente pode ter, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu banco. Não dá risada no meu desenho. O meu banco, BD, tá? A nossa trigger tá aqui. Tá certo? Então, ou seja, você vai ter o teu back-end aqui. Tudo bem? Você vai fazer uma ação para cá. Então, imaginem isso aqui em servers, tá bom? Isso aqui é um server de banco de dados. Sei lá, um 92.168.10.50, sei lá, um exemplo. E aqui é o teu servidor de aplicação. Então, server de banco. E aqui é o teu Apache, vai. Vamos pegar até e dar o nome aos bois aqui. Teu Apache. Seu server side lá, né? Que a gente viu essa definição lá no semestre passado. O bacana é que quando você amarra uma trigger aqui dentro para condicionar essa ação, o que ele faz? Ele processa tudo aqui. Você só manda o que para ele? O delete. Mandei o delete, ele vai deletar efetivamente aquele registro que eu estou pedindo e a própria trigger vai se nesse nosso exemplo, vai se responsabilizar por fazer a inserção na tabela de log. Aí pode vir a pergunta, Marcão, eu poderia, eu não depender de DBA nenhum, só depender do ponto de vista assim, putz, eu preciso que o DBA crie uma tabela para mim, que tem a tabela de log, mas deixa que eu me viro. Pode, claro, não tem problema. Você vai fazer a condição de delete, tá certo? E você manda uma segunda instrução, que é um insert. O que você vai ter aqui no back-end? Você concorda que você vai ter um método de exclusão. Nossa, de exclusão. Dentro desse método de exclusão, você pode ter um outro método, dentro da mesma model, vamos falar assim, um método privado, para quê? Só para fazer o quê? A gravação do log. Então você faz o delete e depois você faz o insert no log. Dependendo do que você for fazer. O que eu quero dizer com isso? Que vocês têm mais argumentos agora para fazer as coisas. Até então, acho que vocês só tinham a visão, pô, eu vou mexer ali no back-end, o back-end vai, deleta o cara e eu gravo na tabela de auditoria. Não, mas eu posso fazer tudo isso acontecer diretamente no banco. O que acontece? Eu tiro a responsa desse cara pro log, tiro a responsa dele e jogo pro banco.
Então o banco toma conta disso. Sofreu uma ação, está sofrendo uma ação de deleção, antes de eu efetivamente excluir esse registro, eu faço o quê? Gravo. E uma outra coisa também, ponto de vista de performance, é que a gente está falando de um registro, né? E isso é praticamente imperceptível por questão de tempo. Mas a gente fala que em um processamento em larga escala, você otimiza tempo de processo, tudo bem? Tempo de processo você otimiza. Se você fazer o que é inerente a banco dentro do banco. Aí vai ser onde a gente vai entrar em procedures. Procedures, a ideia que eu quero passar é justamente essa. Meu, ao invés de eu ficar toda hora indo lá no back-end, no server-side, buscando regra de negócio, para poder fazer o processo aqui no banco, por que eu não falo pro cara que desenvolve, fala, meu, joga a regra de negócio que eu tenho que fazer tantas vezes aqui, joga para mim banco, só me passa a procedura que você quer que eu execute, os argumentos, cara, e deixa comigo que eu resolvo a parada aqui, com o banco. E eu só te retorno. Deu certo, não deu certo, ou retorno uma carga de dados processadas para você mostrar para o usuário. Mas você deixa que eu resolvo. Agora, você manda, eu faço um negocinho. O diálogo do banco com o back-end. Faço um negocinho, mando para você. Você fala não sei o quê, manda de novo para mim, eu faço outra coisa. Manda um pedacinho para você, faz. Meu, manda tudo para mim que eu já resolvo aqui rapidão, cara. Eu já resolvo toda a parada e te dou tudo processado. Então tem essa coisa. Tá? Aí fala, pô, aí entra isso que a gente está conversando aqui, entra o que eu comentava lá no comecinho do curso com vocês. Que é aquela ideia, gente, tá errado. Lembra que eu citava da ETEC até a praça, Nicola, Vivilec, uns vão lá pela Raposa, outros vão direto. E eu falava, gente, os dois estão corretos porque atingem o mesmo objetivo. Hoje o que eu falo para você, tá certo, porque atinge o mesmo objetivo, mas é o mais performático, é o melhor para a minha aplicação. Eu vou estar atendendo da melhor forma possível o meu projeto, o meu usuário. Esse é um ponto de reflexão para nós. É óbvio, né, senhores, que para a gente poder chegar nesse nível de reflexão que a gente está tendo aqui conversando, vocês entendem que a gente tem que ter uma paulada de conceito para trás, que é o que a gente já tem. Mas eu já consigo entrar no nível de discussão nessa tenicidade, saca? É essa evolução que eu gostaria que vocês enxergassem. Se for falar lá no primeiro módulo, dane-se, vai, manda para lá, volta para cá e tá tudo certo. Aqui não, a gente tá falando, putz, o que é mais performático? É o deletar e depois gravar, ou eu criar uma trigger que, mano, dane-se, cara, eu tenho que guardar aqui, faço uma trigger lá que quando sofrer uma ação, já faz lá no banco mesmo, já resolve tudo para mim, tá tudo em casa. Saca? Então, isso é onde eu quero que vocês enxerguem o nível que vocês estão chegando de abstração das coisas, tá? Nível de melhoria, de coisas que vocês podem fazer dentro dos projetos de vocês. Isso é muito importante, tá bom? Mano, nessa escala tua aí. Tá, os caras discutindo aqui. Desgraça do Java. Tem alguns que escapam dele. Tudo bem? Beleza? Esse nível de abstração aí só pra gente entender, tá? Bom, continuando aqui. Exibindo as triggers, né? Caso você queira, né, exibir aqui no nosso amigo Workbench, tá? Só você dar aqui triggers from o banco que você está trabalhando, né? BD Vendas. Triggers. Tá? Então ele mostra uma tabela, tá vendo? É uma tabela. O nome da trigger, o evento, a tabela, o comando que foi usado, tá vendo? Isso aqui é o comando. Eu só dei um Ctrl C aqui, abri um Notepad. É um Ctrl V. Tá aqui, ó. O script do
da trigger que a gente montou. Tempo, criado, SQL, usuário, tal, a parte do TF8 lá que eu usei, que é default do banco e assim por diante. Ou seja, ele me dá todas as informações dessa trigger que eu criei. Bom, eu também posso excluir a trigger, então acho que isso é um outro ponto interessante da gente discutir. Você pode também deletar as triggers. Aí pode dar aquela dúvida, né? Putz, Marcão, mas se eu deletar a trigger, o que acontece com a tabela que está vinculada à trigger? O que acontece com ela? Resposta: nada. Do ponto de vista de dados armazenados nessa tabela, não acontece nada. Tudo bem? Então, ou seja, que nem o meu caso aqui do meu banquinho aqui, que tem 10 mil caras, se eu arrancar essa trigger fora, que agora é 999, que eu deletei um, isso, exatamente, a trigger ela só faz é o comando de disparo só, tá? Então, o que acontece? Eu inativo ela, eu sumo com ela. Então, por exemplo, aqui, né? Eu deletei um cara, então vamos fazer uma deleção aqui da trigger, que é o que? Drop, trigger, triggers, né? TRG, underline log. Tá? Vou executar. Trigger. É trigger. Aqui tá errado, tá? Triggers. É trigger. Tem que arrumar aqui. É trigger, tá, pessoal? Trigger. Dropei a trigger. Tanto que se eu atualizar aqui, ó, e vier, ela sumiu. A partir do momento agora que eu... Por exemplo, aqui, select asterisco from 999. Vou pegar o cliente 999. Na minha log, só tem aquele primeiro que eu fiz. Nossa. Vou deletar esse cliente. Delete. Deletei ele, porém, ele não me condiciona mais o vínculo. Por quê? Eu peguei essa trigger e mandei para o Limo. Porém, esse cliente não existe mais, mas porém os outros todos estão lá. Não me modifica nada do ponto de vista de estrutura da tabela. Tudo bem? Eu só arranquei a trigger que estava vinculada a ela. Somente isso. Mais nada. Tá? Eu tenho uma trigger lá na empresa que me salva a lavoura de vez em quando. A gente colocou uma trigger numa tabela de estoque nossa. E essa tabela lá, ela tem mais ou menos, acho que 10 milhões de registros. Mais ou menos isso. É uma tabela que tem 10 milhões. É uma tabela que controla estoque só de produto de fábrica. Então ela deve estar no tamanho de umas 10 milhões de linhas hoje. E o que a gente fez? Por via das dúvidas, o que a gente fez? A gente criou uma outra tabela, exatamente igual, só que com um campo a mais, chamado data da exclusão. E é um date time, né? Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Mas ela é uma tabela igualzinha à original, com esse campo a mais. E nós condicionamos uma trigger a ela. Que toda vida que essa tabela sofrer uma ação de delete, ele pega esses dados que estão sendo excluídos e grava nessa outra tabela de log. Nessa tabela cópia dela. A gente chama de rastreia MoveFab. Tabela, o nome dela é MoveFab, de move de fábrica, e a gente criou a tabela rastreia MoveFab. Então isso já me salvou a lavoura algumas vezes, porque às vezes teve vezes que eu precisei excluir registros dessa tabela, e depois que eu excluí, eu vi que eu não poderia ter excluído. Falei, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tenho essa tabela de rastreio, porque que eu faço? Eu pego dessa tabela de rastreio e volto para a tabela original. Então isso tem me salvado a lavoura. Tá? Então, são exemplos. Isso é uma tabela espelho. Não é bem espelho, ela só armazena os registros deletados. Só.
Os ativos ficam na tabela original, porém essa de rastreamento ela só guarda o que foi deletado dessa tabela original. Seria mais ou menos que nem, por exemplo, uma tabela de funcionário de uma empresa. Você tem a tabela de funcionário e a tabela de funcionário demitido, por exemplo. Então, toda vida que o funcionário for demitido na empresa, você dá um delete nesse funcionário daqui, porém o que ele faz? Ele joga para essa outra tabela. Então, a tabela dos funcionários ativos fica sempre limpinha, vamos falar assim. Sempre fica só com os caras que estão efetivamente ativos na empresa. Tá? Então, isso são conceitos. Posso trabalhar dessa forma, posso trabalhar com o status de campo, ou seja, sei lá, põe o status lá, coloca um D de deletado. Que for diferente de D, é cara que está ativo na empresa. Sendo deletado, é pessoas que já foram desligadas. Então, tem N formas, né, de você aplicar regras de negócio dentro de banco. E aí é só você, além de saber os conceitos que eu sempre bato na tecla que a gente tem que saber, condicionar isso a quê? A regra de negócio. O que é melhor para aquele determinado cliente? É manter todo mundo na mesma base e só flegar? Ou não é tão importante, então o funcionário tem que permanecer na base de dados da empresa, mas ele pode ficar apartado numa tabela apartada que não vai me impactar absolutamente nada aí no dia a dia da empresa, a não ser quando eu for precisar consultar por um motivo jurídico, seja lá qual for, tá? Só para a gente poder entender isso aí. Aí vem os exercícios do tio Marcos. É isso que eu falo. A galera não vai fazendo, vai acumulando. Tá? Então vamos lá, vou explicar o que eu vou querer de vocês aí. Pessoal, tranquilo? Trigger. Não tem muito o que passar disso. A pergunta que pode ter, né? Marcão, dentro de uma trigger, posso fazer a execução de uma procedure? Pode. Sei lá eu. Toda vida que inserir um produto na tabela de produto vai fazer o cálculo do preço de venda dele. Mas eu não quero pôr isso na regra do sistema. Pô, já é no banco, inseriu, já calcula, já vai lá e mete o preço de venda. Beleza, cria uma procedure que calcule isso e ponha numa trigger. Toda vida que a tabela de produtos sofrer uma ação de insert, execute a procedure. A procedure é o quê? Um cálculo de preço. A gente vai chegar nesse nível, tá? É que a gente está vendo trigger primeiro, para a gente poder entender trigger. Então a ideia é passar trigger com essa facilidade que ela é. Não adianta a gente ficar filosofando aqui que trigger é isso, tá? Então, e aí quando a gente vê procedures, aí a gente faz uma amarração entre os dois, tá? Pra gente poder trabalhar isso dentro de banco, tá? Li um artigo de arqueologia onde já se discute arqueologia digital. Daqui a 100 anos, todos os conteúdos que aparentemente as pessoas acham que foram deletados serão recuperados para se entender o contexto da nossa época. Tirar o nosso corpo, pode ser. Trigger para apagar o último insert de uma tabela toda vez que é feito insert nela. Tá bom. Olha o nível de piada dos caras. Tá bom, beleza. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Jogar um desafiozinho para vocês aí. 4. Em cima disso, podemos chegar, Lúcio. Podemos chegar. Dependendo do insert, sim. Podemos chegar nesse nível. Você pode criar uma função, uma procedure para fazer inserções. Recebe um determinado dado e sai preenchendo outras tabelas que estão amarradas por chave. Dá para fazer tranquilamente. Aí é legal que o back-end só dispara, executa isso aí, essa função ou essa procedure com esses dados iniciais. O resto a gente faz. Tá? Dá para fazer sim. Então, a ideia do exercício aí, né? Dos exercícios. Então, é modificar a tabela de log,
dessa que eu apresentei para vocês, com aqueles campinhos, acrescentando. Nossa, meu Deus, vocês estão terríveis hoje. Modifica a tabela de log. Aí vocês mandam isso no chat para eu ficar lendo, né? 3 pratos de triggers para 3 tigres tristes. Ó, consegui falar no gaguejei, tá vendo? Modificar a tabela de log que a gente criou aí para o nosso exemplo aqui da aula. O que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar mais um campo que armazene o tipo de ação realizada, de operação. O que vai entrar nessa porcaria desse campo? Qual que é a ideia? É entrar lá, se foi feita uma inserção, se foi feita uma atualização ou se foi feita uma exclusão. Tudo bem? E outro campo que armazena a tabela que está sendo realizada as ações. Beleza? Então você vai jogar 2 campos lá nessa tabela de log. Um que vai armazenar o tipo de operação que está sendo realizada e o que vai ter dentro desse campo como informação depois que processar. Inserção, atualização ou exclusão. Junto dele vai ter uma outra coluninha que vai armazenar o quê? O nome da tabela que está sendo realizada esse log foi diagnosticado. Então, quando eu executar essa tranqueira da log aqui, ó, vai ter que ter esses caras aqui e mais 2 campos aqui, ó. A operação e a tabela que sofreu a operação. Beleza? Primeiro, é só isso. Você vai dar um alter table acrescentando esses 2 campos. É isso que eu quero nesse primeiro. Mais nada. Para o B. De acordo com o exercício A, ou seja, esse anterior, crie uma trigger que ao atualizar, lembra? Update. A gente fez com delete. Vocês vão fazer uma com update. Marcão, meu Deus, que muda? Gente, é só olhar a sintaxe. Vou pegar aqui uma que já está pronta, quer ver? Aqui eu não estou delete. Vai ser o quê? Update. Não, Lúcio, o primeiro exercício, o não alter table, não. Pelo amor de Deus, não é dentro da trigger, não. É fora, é uma DDL. Tudo bem? Um alter table, um DDL. Um alter table, blá, blá, blá. Só isso. Vai ter trigger a partir do exercício B. Beleza? Então, ótimo. Só olhar essa sintaxe aqui, que é absolutamente a mesma coisa, só que ao invés de delete, você vai usar um update. E antes de qualquer ação. Antes nem vou falar, que aí eu já estou respondendo tudo. Em qual tabela? Na de pedidos. Beleza? Então, a primeira trigger que vocês vão fazer aqui, tá no exercício B, vocês vão fazer uma trigger em cima da tabela de pedidos. Tá bom? Eu quero o script da trigger da tabela de pedidos. O C. De acordo com o exercício A, que é esse aqui que você criou lá, mais 2 campos lá na tabela, você vai criar uma trigger que, ao excluir e antes de qualquer ação na tabela de produtos. Já vejam por que eu pedi um campo de nome de tabela lá na tabela de log. E o último, de acordo com o exercício A, crie uma trigger que, ao inserir e depois de qualquer ação na tabela de clientes. Beleza? Então, vocês vão criar um alter table, acrescentando 2 campos, e vocês vão criar 3 triggers, uma na tabela de pedido, outra na tabela de produto
e outro na tabela de cliente. Um com update, um com delete e outro com insert. É isso. Como assim o formato de cada... Como que vai sair lá na tabela de log? É isso que você está falando? Aí já é dar spoiler demais, né? Tá, eu não vou fazer essa tabela não, vou fazer isso no Excel. Aí já é moleza demais. Por aqui já no Excel já é uma puta moleza, mas tudo bem, vamos lá. Então, como o Excel lembra a tabela, então como que vai sair, qual que é a ideia que tem lá na saída lá da tabela lá? Então, só para eu lembrar os campos aqui, que até... Quando eu ver lá, vou ter... Cadê a porcaria do Workbench? Cadê? Aqui. Então, eu vou ter lá ID log, eu vou ter o usuário, eu vou ter o DT log, eu vou ter a hora, eu vou ter a ação, chamei de ação, mas vocês podem dar o campo que você quiser, e a tabela. ID log 1, pega igual ali, host, arroba, localhost, deixa eu aumentar aqui, data do log, sei lá, 2021, 0406, tudo bem, ele definiu aqui pro, assim, do 2021, 0406, hora 21 e 10.56, ação, inserção ou insert, ou que você, desde que você me determine que está mostrando a ação que foi feita. Na tabela de TBL underline cliente, por exemplo. É isso. Eu quero olhar, eu quero consultar a base e ver a ação. Puta, no dia 20, no dia 6, às 9 da noite, foi feita uma ação de insert lá na tabela de clientes. É isso que eu quero. Tá bom, chavequeiro. Beleza? É isso que eu quero. Eu quero que, ao executar essas ações que eu pedi no exercício, e eu der um select nessa tabela, ela me mostra exatamente isso. Então, as triggers que vocês vão ter que fazer, vão ter que dar essa correspondência para mim aqui. Tá? A ação que foi realizada em qual tabela. Tudo bem? Então, é isso, você vai programar as triggers lá de acordo com a ação. Isso, o primeiro vai ter que... Na verdade, quando você fizer todos os exercícios lá, e eu pegar e executar... Cadê? Aqui. E executar. Na hora que eu fizer um update na tabela de pedidos, vai ter que ter uma linha lá de atualização. Quando eu fizer uma ação de exclusão, vai ter que ter um delete lá na tabela de log. E quando eu fizer uma inserção em clientes, vai ter que aparecer um insert na tabela de clientes. Tá? Na verdade, você vai moldar, oh, meu Deus do céu, você vai moldar a tua tabela, mas a ação das triggers que você está atrelando às tabelas vão ter que me dar essa resposta aqui. Você não entendeu o exercício 1? Não, exercício 1 é o mais tranquilo. Por quê? O exercício 1 só fala assim para você, ó. Não, isso aqui não. Dando só um spoilerzinho. Mas exercício 1, alter. Eu só quero isso. Table, L, log, add, column, campo tal, vírgula, campo tal. Eu só quero isso no primeiro. O primeiro é para você preparar a tabela de log para poder aceitar as triggers que você vai fazer na sequência. Pronto. É isso aí que precisa fazer. Mais nada. Entendeu? Só alterar a tabela. Eu não quero mais nada. Porque eu quero que você prepare a tabela. É, Lu, só o Riquelme pegando teu pé.
A ideia é o quê? O primeiro exercício a gente só vai preparar a tabela para poder receber o que eu estou pedindo nas triggers dos B, C e D. É só isso. Beleza? Ficou entendido isso daí? Então tá bom. Beleza? Não, o Riquelme, eu vou te falar, o Riquelme tem uma baita máquina, não compra um microfone decente para poder falar, é duro, viu? É brincadeira. Você arruma um microfone decente lá na pré para você gravar o vídeo do TCC, viu, malandrão? Senão eu vou mandar reprovar você por causa disso, viu? É um absurdo. O cara compra mouse a 6 centavos no AliExpress. É, então, exatamente. E não tem um microfone. Ah, vai, dá licença, né? É revoltante isso aí, viu, cara? É revoltante. É RGB, né? Pode crer. É, mas eu dei uma vasculhada lá, meu. Eu não consegui ver esses esquemas de centavos aí, não. Depois você, acho que foi a Bianca também que tava mexendo nisso, né? Acho que é a Bianca também, né? Vocês me explicam isso aí. Isso é legal. Barato sempre é bom, né? Beleza, então, galerinha, tudo bem? Alguma dúvida aí quanto à questão de triggers e tal? Aí na outra aula a gente começa fazendo essa correção e aí entramos nas procedures aí, que aí é briga para cachorro grande. Aí dá pra gente fazer umas brincadeiras bem bacanas aí. Beleza? Tudo bem? Ótimo. É, então, pois é. Então, beleza, vamos lá. A ideia é essa mesmo, que vocês comecem agora. Eu tô por aqui. Vou subir esse material de aula aqui agora no Teams. E aí, galera, a ideia é que vocês façam, né? Façam, porque aí que eu tô vendo, tem a galera que não tá nem tentando fazer, né? Tem uma galera aí que tá difícil, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, que aí eu vou pegar o nome de vocês e já subo esse material no Teams aqui.